A graça e a paz, amados e abençoados, filhos de Deus. Estou dando início mais uma vez a live nesta noite. Eu me chamo Edmilson Menezes, falo aqui de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Meu forte abraço a você aqui de Pernambuco e de todo o Brasil, meu forte abraço. Só me permite, meu amado, meu querido, um segundinho para que eu possa compartilhar esta mensagem com nossos amados irmãos. Só mais um segundinho que eu estarei compartilhando. Enquanto você está chegando, eu estou compartilhando a live nessa noite. Queridos, nessa noite irei falar um assunto propício, o qual Paulo falou há mais de 2020 anos atrás. A sequência. Há mais de 2020 anos atrás, né? Então, se encontra na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 em diante. No versículo 8, Paulo disse aos seus contemporâneos, aos seus ouvintes, algo interessante, algo importante para aquele momento, para aquele instante, os quais estavam ali a ouvir a mensagem do Evangelho. Sabemos que Paulo escreveu para um grupo de ouvintes, seu período de existência. E ele diz, cuidado. A primeira expressão de Paulo foi cuidado. Então, Paulo já previa algo de estranho acontecer dentro ali da sua comunidade, dentro da igreja do primeiro século. Então, ele começa a orientar aos seus ouvintes a ter cuidado. E o título da mensagem que eu dou esta noite é há quem conteste a perfeição do Espírito. Há quem conteste a perfeição do Espírito, meu querido. Paulo vem falando de algo, mas havia pessoas que contestavam, né, o sacrifício perfeito de Jesus. Assim como multidões hoje contestam este assunto de que os filhos têm o Espírito aperfeiçoado. Todos nós, meu amado, ao nascermos com o Espírito aperfeiçoado. Não trazemos o espírito de pecado, de pecador, mas trazemos o espírito aperfeiçoado. Então, temos o espírito aperfeiçoado, temos o espírito santificado. Estou tendo um probleminha aqui de retorno, só um momentinho.
Então, qual é o objetivo hoje de termos um canal, de termos uma rede social? Orientar através dos escritos esse cuidado. Passarmos para os demais filhos de Deus esse cuidado. Cuidado de quê? Do sofisma, das filosofias, que é imposta, que é introduzida dentro da mente dos filhos de Deus. Aí, meu querido, é onde mora o perigo. Quando você absorve algo que é transmitido por determinado sistema, torna-se difícil removê-lo de sua mente. Então, Paulo estava falando com seus contemporâneos, com o grupo que lhe ouvia, e ensinando, dizendo, olha, tem cuidado. Ele vai além disso, olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, ou seja, prender, agarrar, enredar, né? É agarrar, é prender, é pegar, meu amado, é apanhar, é como se fosse uma rede. A rede é lançada, o marketing é lançar o evangelho. E quanto mais eu apanhar, mais recurso eu terei, mais condição financeira aquele local terá. Então, Paulo estava orientando, Paulo estava ensinando aos seus ouvintes a terem cuidado. Então, você veja que, nos dias atuais, muitos filhos de Deus entendem que não tem o espírito perfeito. Tem que aperfeiçoar, tem que ralar, tem que maltratar o corpo, tem que dar o duro trato do corpo para garantir a salvação. Salvação, meu amado, não é mérito, nunca foi mérito do homem. Salvação para aqueles que estavam debaixo do pecado, que era o povo judeu. O sacrifício de Jesus removeu na cruz, trazendo, sim, perfeição a eles, trazendo liberdade a eles, trazendo a purificação dos seus pecados. Nós nascemos com o Espírito aperfeiçoado. Meu forte abraço a Luiz Silva, que está acompanhando a nossa live. Meu forte abraço ao nosso irmão Velocino, né, lá do Rio Grande do Sul. Meu forte abraço ao nosso irmão José Alves, aqui de Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco. Então, meu querido, como Paulo estava orientando, nós usamos o canal do YouTube, usamos a rede social como Instagram, o Facebook, né, o WhatsApp, o Message, para orientar os filhos de Deus para os ensinamentos errôneos, que o aprisiona, que os torna escravo. Né? Você veja que milhares de filhos de Deus são escravos. Ora, deixar o vício da bebida, deixar o vício do adultério, deixar o vício da prostituição, mas continuam, né, escravo das obras dos homens, criadas pelos homens. Eles são conduzidos aos altares para viverem ali como escravo de doutrinas humanas. Então, Paulo, na sua casa, diz: e vão se utilizam conforme a tradição dos homens. Quer dizer que há uma tradição imperante no nosso século, na nossa geração,
depois que Paulo partiu, meu amado, isso vem imperando de geração a geração. As tradições, os costumes, as cerimônias, é o que prevalece nos lugares hoje estabelecidos. Então, o nosso maior cuidado é trazer entendimento aos filhos de Deus, é renovar a mente dos filhos de Deus, é fazer com que ele sofra a metanoia, a transformação da mente, e compreenda a excelência do amor de Deus através de sua graça. Nosso irmão Francisco está hoje trabalhando, meu amado. Ele hoje está de serviço, por isso que não está comigo hoje à noite. Né? Talvez ele amanhã ele esteja também participando desse momento maravilhoso. Então você veja que pessoas, né, assim como nós um dia estivemos cauterizados pelos dogmas que fomos ensinados, assim milhares de pessoas estão. Mas eu e você, que fomos iluminados na mente, capacitados na mente, com entendimento, com a sabedoria, com o conhecimento do que a Bíblia fala. Então, nós temos que entender, meu amado, que a Bíblia, nós temos que entender e compreender que a Bíblia, ela foi escrita para alguém, para um povo, num ano específico, numa data específica, por um escolhido de Deus. Então, temos que entender os 4 queis. Se queremos fazer uma exegese apurada, acurada, temos que entender esses 4 queis. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e para quando foi escrito. Quando entendemos isso, passamos a entender que a Bíblia não se refere a nós brasileiros. Ela não foi escrita para nós brasileiros. Ela foi escrita para uma nação, para um povo, o qual Deus havia escolhido para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, para manifestar toda a sua majestade. Judeus foram o povo escolhido para receber as incumbências das tradições e costumes que eles viveram por muitos séculos, até a vinda do Cordeiro Perfeito. E ali, meu querido, é purificar para sempre aquele povo. E com o sacrifício perfeito de Jesus, ele rasga o véu, né? As cortinas foram abertas para de um povo especial, de um povo específico que Deus tinha, tornar todo mundo o seu povo. Quer dizer que não existe mais, como no tempo bíblico, um povo específico, os judeus. Aquele povo específico judeus que separava os gentios, né? Hoje não existe mais. Existe um único povo em todas as nacionalidades, que é povo de Deus. O Brasil é povo de Deus. Os judeus, né, Jerusalém é povo de Deus. Em toda nacionalidade só existe um povo, e esse povo é de Deus. Então, queridos, amados, ele diz, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer que as pessoas são facilmente enredadas, né? São fácil de ser apanhada, são fáceis de serem pego, são fáceis de ser aprisionada por ensinamento contrário
o que a palavra diz. Né? Eclésia, ou seja, para fora. Então, nós temos que ensinar aos filhos de Deus que eles são livres, que não devem viver debaixo ou submisso a lideranças eclesiásticas humanas, porque o único líder de nossas vidas é o Espírito Supremo, o Espírito do Criador. É Ele que nos rege, que nos capacita, que nos ensina. No versículo 9 ele disse: porquanto nele quem? Naquele corpo de Jesus, ou Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, naquele corpo estava a plenitude da divindade, o Deus Criador, o Deus poderoso, tratando com os seus escolhidos daquela geração, informando através daquele corpo as suas leis, seus mandamentos, né? Que não era penoso, meu irmão, mas só que com os 603 dogmas, cerimônias, costumes, tradições trazidos por Moisés, com os 10 decálogos que Deus havia dado a ele, tornando 613, tornaram pesado e nenhum deles conseguiram cumprir. Mas a divindade estava ali presente para mostrar-lhe o principal mandamento dentro da graça. O principal mandamento dentro da graça. O principal mandamento, meu querido, dentro da graça, não é a eleição, não é a predestinação, não é a falsa trindade, não é o livre-arbítrio nosso, não é, meu querido, a lei e a graça. Mas o principal mandamento da graça, ou dentro da graça, é o amor. Este é o principal mandamento de Deus para todas as gerações. Observe que ele mesmo se fez amor por causa dos pecadores. Quem? Judeus, seus filhos, seus escolhidos daquela geração. Se fez amor. A ponto de ir à cruz para justificá-lo, aperfeiçoá-lo, abençoá-lo. Meu amado, e tudo isto que aconteceu sobre os judeus, hoje tem nos beneficiado com essa sabedoria, com este conhecimento. Então, a proposta do Evangelho é manifestar o amor de Deus. Veja que no versículo 10, ele diz, também, aqui é o texto suporte, onde milhares e milhares de filhos contestam a perfeição do Espírito. Ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Então, Paulo estava dizendo com os seus ouvintes, há mais de 2020 anos atrás, que eles estavam aperfeiçoados. E nós hoje? Estamos em pecados? Estamos debaixo de condenação? É evidente que não, meu amado. Se Paulo afirmava há mais de 2020 anos atrás, através da graça, que eles estavam aperfeiçoados, nós hoje somos aperfeiçoados. Temos um espírito aperfeiçoado. Entenda, não é a carne que é perfeita. A nossa carne nunca se aperfeiçoará. Porque, meu amado, temos as nossas controvérsias, as contradições em nossa carne, né? O próprio Jesus disse que o espírito está perfeito, mas a carne, ela não se converte. Então, Paulo estava afirmando aos seus contemporâneos que eles tinham
um espírito perfeito. Mas, quando 99% dos nossos amados irmãos lê esta passagem, não compreende, não entende, porque veio o pecado em sua carne. Jesus disse, através de Paulo, não olhai-vos para a vossa carne. Se viste Cristo segundo a carne, não olhai para ele segundo a carne. Eu não posso olhar para o meu irmão segundo a carne. A carne tem defeito, a carne tem mácula, mas dentro desta carne há um espírito aperfeiçoado. Então, o sistema religioso contesta, né? E leva milhares de filhos de Deus a viver uma vida de contestação, contestando a perfeição do seu espírito. Milhares de filhos de Deus vivem contestando a perfeição do seu espírito, porque são ensinados, são educados, né, que o seu corpo tem pecado, então seu espírito está debaixo de condenação. Querido, nossa carne tem suas falhas, tem seus erros, mas jamais o nosso espírito está debaixo de condenação. Seria um equívoco Jesus ter ido à cruz e o nosso espírito permanecesse debaixo do pecado, ou escravo do pecado. É um equívoco. Isto que o sistema faz com os filhos de Deus. Observe que a afirmação de Paulo é um adjetivo. Paulo está adjetivando que aqueles, né, que estavam ali lhe ouvindo tinham o espírito aperfeiçoado. Assim como nós hoje entendemos, querido, que temos o espírito aperfeiçoado, né? Um espírito justo, um espírito abençoado, porque fomos abençoados com as promessas derramadas sobre a geração de Abraão. As promessas foram derramadas sobre a geração de Abraão. E por elas serem derramadas sobre a geração de Abraão, hoje somos beneficiados com essas promessas. Somos riquíssimos deste amor, desta graça, né, que é o amor de Deus em nossas vidas. Então, Paulo usa o adjetivo, né, indicando aquela igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que elas estavam perfeitas, que elas já haviam alcançado a perfeição. Como? Através do sacrifício de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, a igreja do primeiro século alcançou a perfeição. E nós fomos beneficiados. Porque em momento algum nós estivemos em pecado, em condenação. Né? Queridos, amados de Deus, falta, meu amado, mais homens e mulheres corajosos para anunciar essas verdades. Né? Essas verdades que a graça apresenta como fundamento de um povo que hoje beneficia a nós. Como uma de nossas lives, eu e Francisco falei, as leis cívicas permanecem lá em Jerusalém. Jesus, ele cumpriu as leis, meu amado, das ordenanças, dos mandamentos, das cerimônias, das oblações, que os judeus viviam escravos. Jesus cumpriu, né? Aboliu todas essas leis dele. Mas a lei cívica, que é a lei que rege o país, que comanda um país, permanece. Nós somos regidos pela lei, pelas leis brasileiras.
assim como eles são regidos pelas leis judaicas. Observe, se avançarmos no sinal de trânsito, pode ocorrer uma tragédia. Não é? Se avançarmos no sinal de trânsito, pode ocorrer uma tragédia. Então, estamos vivendo a lei cívica do nosso país. E obedecemos, para não vivermos uma tragédia. Então, queridos, amados do Senhor, santos, você vai encontrar dentro da sua casa, fora da sua casa, em seu trabalho, faculdade, no meio religioso, pessoas que contestem a afirmação de Paulo, o que Paulo falou aos seus contemporâneos. Vamos encontrar isso? Encontramos sim, meu amado. Quando falamos, quando afirmamos que temos o Espírito aperfeiçoado, encontramos logo, e para que Jesus veio a essa terra? Se questionam. É as perguntas que fazem, como se nós estivéssemos debaixo de condenação. Querido, a Bíblia, quando começamos a entender, vemos que é um livro histórico que narra a história de um povo qual Deus separou para manifestar o seu propósito, o seu projeto, os seus ensinamentos de conduta, de vida. E muitos ensinamentos desses que estão aqui na Bíblia servem para nós como conduta de vida, como leis morais, que nos educa a sermos bons pais, bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons profissionais, em todas as áreas. Você veja que a Bíblia tem ensinamentos que nos mostra, que nos apresenta isso. Agora, os costumes, as tradições, as cerimônias foram direcionadas para os judeus. Foram direcionadas para os judeus. E muitos desses costumes que foram direcionados para os judeus, como jejum, vigílias, bimonte, batismo, o dízimo, é trazida para hoje, para os dias atuais, como se fosse verídico, como se fosse verdadeiro, para que nós vivamos a praticar. Mas não é dessa forma, meu irmão. Enquanto a teologia contemporânea não entender que a Bíblia é um livro histórico que narra a história dos judeus, quando eles não entender, eles vão continuar manipulando a mente dos judeus. Vão usar a Bíblia como se fosse um livro atualizado, como se tivesse escrito hoje. E eu leio amanhã esse fundamento como se fosse para mim. Quando, na verdade, esse fundamento que está aqui não é para nós nos dias atuais. Foram para os judeus. Mas Paulo diz, cuidado. Este é o grande problema de hoje. Que os filhos de Deus não têm tido cuidado. Ora, veja o que Jesus disse em Mateus. Ora, a mesma narração de Paulo é a mesma narração de Jesus no seu ministério terreno. Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Observe que não tem a mesma narração de Paulo. Mateus 24, versículo 4. Aqui os apóstolos que o seguia, os convidados para fazer parte do seu ministério terreno, quando viram Jesus afirmar que aquela suntuosidade, aquela maravilha do templo iria ser derribada, que não iria ficar pedra sobre pedra, acredito que trouxe um espanto tremendo sobre
os que o seguiam. E qual foi o ensinamento de Jesus a ele? Qual foi a palavra de Jesus disse a ele? Olha, no versículo 4. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. E o que foi que Paulo falou aos Colossenses? Cuidado com as vãs filosofias. Então, Jesus estava orientando aos apóstolos, aos seus seguidores, que não fossem enganados. Enganado com o quê? Com a tribulação, com os terremotos, com a fome. Aqui está falando de uma catástrofe. Esse texto aqui do capítulo 24 vem falando da catástrofe que aconteceria em Jerusalém, né? E que eles não fossem iludidos, enganados, porque surgiriam muitos falsos ensinando o que não deviam. Então, amados, abençoados, pedra viva do Senhor, hoje, o chamado igreja, né, não vê-se como aperfeiçoado. Mas eu quero deixar bem claro para você. Você não está debaixo de maldição. Você não está debaixo de condenação. Você tem um espírito aperfeiçoado. Você é um filho do Deus eterno. Ele te gerou, ele te comprou, ele te fez filho amado. Fez um filho vencedor. Né? Então não há essa coisa, meu amado, de condenação para os filhos de Deus. Então você veja que as pessoas se apegam muito aos rudimentos, às tradições, às sutilezas que é praticada por esses locais, meu amado. Você veja que usa da sutileza, as pessoas são hábeis no falar, são perspicazes, né? Eles são sutis, eles usam a tradição que ocorreu há mais de 2020 anos atrás, lá na geração de Jesus, as tradições, as quais eu já falei, de batismo, de subir monte. Nós sabemos que Jerusalém era acidentado, por isso que Jesus subia monte, né? Não tem nada a ver que era uma prática de Jesus de subir monte, não tem nada a ver que isso era religioso, não. Não tem nada a ver. Então, hoje, 99% dos filhos de Deus vivem debaixo das tradições, dos costumes, das cerimônias impostas pela teologia contemporânea. Se estudam, né, teologia, se fazem curso de teologia para trazer para os filhos de Deus esses costumes, essas tradições, esses hábitos, e as pessoas não conseguem compreender, são enredadas facilmente. Então, Paulo disse que estamos perfeitos, que não há nenhum defeito, meu amado, em nosso espírito. Em nosso espírito não há nenhum defeito. Né? Nosso espírito está pronto, completo, sadio para o arrebatamento. Porque, meu amado, o arrebatamento não acontecerá na forma ou na visão que o sistema religioso fala. O arrebatamento nosso é individual. Cada um de nós somos arrebatados, somos tirados da força. Né? Ninguém quer deixar essa matéria, mas algo sobrenatural, algo poderoso, extrai esse espírito e fica a matéria. Né? Fica a matéria. Né? E aí vai ser decomposta pelo solo, pela terra. Por isso que o sábio Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele diz que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Então, o nosso espírito volta à paternidade, à casa aperfeiçoada, meu irmão. Ora, então, se
Paulo disse que temos que ter cuidado, né? Isso é a atenção que devemos ter, né? Que é o cuidado nas práticas que nós vemos cotidiana no mundo religioso, que separa 99% dos filhos de uma vida sadia, de uma vida que exalta a Deus. Como é que eu posso ler esse texto de Romanos, capítulo 1, e afirmar que os filhos de Deus estão debaixo de condenação? Como é que eu posso, meu amado? Que Paulo diz o contrário do que nós ouvimos no contexto religioso, no mundo religioso. Como é que nós podemos entender isso? Quando a tua mente passar por esta metanoia. Quando passamos pela metanoia, ou seja, a nossa mente é renovada. Você lembra que quando você compra um computador e às vezes e acontece que a memória está cheia, você tem que fazer um reset, deletar tudo aquilo que não serve mais para a nossa compreensão. Assim é aquilo que aprendemos no sistema religioso. Nós temos que deletar, resetar de nossas mentes esse sofisma, essa fortaleza que o torna, né, pessoas escravas de homens. Observe que você não é escrava de Cristo, você é escrava de homem, que você trabalha para homens, ou para um grupinho em um determinado lugar, se beneficiar, tornar-se ricos, banquetear-se sob o seu trabalho, os quais eles dizem que é para Deus. Deus já cumpriu todo o seu trabalho. Deus já cumpriu todo o seu trabalho. Mas somos ensinados que temos que trabalhar para Deus, ou seja, que temos que salvar vidas, que temos que resgatar a vida do inferno. Meu querido, é esse ensinamento que nós ouvimos. Todos os dias nós ouvimos isso. As pessoas desenfreadas em falar de Jesus e anunciar Jesus para tirar as pessoas do inferno. Eu não condeno. Vão ser manipulados, vão ser conduzidos para uma prisão espiritual. Sai de uma prisão secular, a prisão da prostituição da carne, do desejo da carne, e cai numa prisão espiritual, onde vão ser dominados por mentes perversas e mais, que o fazem, que o obrigam a viver segundo o estatuto que rege aquela organização. Cristo não criou nenhuma organização, Cristo não instituiu nenhuma organização, meu amado, para homem comandar. Observe que no livro de João, como Zacarias, diz que haveria um único pastor, mas criaram vários pastores e criam-se hoje na teologia vários pastores. Querido, só existe um pastor. E esse pastor é o pastor espiritual, é o Senhor da minha vida e da tua vida. Observe que Paulo em Romanos, isso é contradizer. Veja que há uma contradição entre a Bíblia e os ensinamentos religiosos. Entre aqueles que ensinam que o homem tem pecado. Então, eles se contradizem. A Bíblia não se contradiz, mas o homem se contradiz. Então, veja que aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo, na sua geração, há mais de 2020 anos atrás, disse: agora, veja que Paulo está falando a sua geração. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer
que aqueles que estavam em Cristo Jesus, naquela geração, não havia condenação. Não havia. E como é que pode haver condenação hoje, meu amado, 2000 anos depois do sacrifício perfeito de Cristo? Então, há uma contradição. Ou a Bíblia está errada, ou o homem está errado. Então, o homem está errado, meu amado, quando fala que os filhos de Deus são pecadores. O filho de Deus é o Espírito, e os Espíritos estão aperfeiçoados, santificados, abençoados, justificados, lavados, remidos, purificados. Tudo isso são adjetivos os quais o sacrifício de Jesus nos beneficiou, porque ele fez tudo aos seus contemporâneos. Então, Paulo disse o quê? Nenhuma condenação. Eu pergunto, quantas condenação há para os filhos de Deus? Mas aí vão dizer, né, o que João falou lá no capítulo 1. Veja o que eles usam para distorcer isto que Paulo falou. João, capítulo 1, texto muito usado pelos evangelistas atuais, é esse texto aqui, olha. João, capítulo 1, versículo... Então, eu estou falando de que há, né, quem conteste a perfeição do Espírito. Então, veja, o que se usam para contestar o que Paulo respalda, Paulo fala de algo sublime, de algo perfeito, de algo justo. Então, ele diz aqui, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esse texto é muito usado, meu querido, nos dias atuais, para respaldar, né, a tese de que a pessoa tem que aceitar Jesus para se tornar perfeito. Você só é perfeito se você aceitar Jesus. Né? No mundo religioso, a pessoa só torna-se perfeito quando ela ou torna-se filho ou torna-se perfeito quando ela aceita Jesus. Né? Isso aqui foi um período os quais os judeus, nós já falamos aqui que quem estava debaixo do pecado eram os judeus, e aqueles que ouviam o evangelho e criam, meu amado, expressavam ser filho de Deus. Porque se abaixarmos os olhos, vamos ver no versículo 14 a ênfase que é dada para aqueles que criam, para aqueles que ouviam o evangelho na época de Jesus. Diz aqui no verso 14, desculpa, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer que o nascimento ali, meu querido, da transformação, da metanoia, do crer em Jesus, ora, era providência do Espírito maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso. Então ele vinha na mente de seus filhos, usava aqueles que ele escolhia para transmitir a palavra, e a palavra transformava, a palavra libertava, a palavra mudava, assim como fez conosco. A palavra genuína, ela mudou o nosso entendimento. Ela fez uma limpeza, ela fez com que aqueles ensinamentos passados fossem deletados. Então, a metanoia ocorreu em nossas mentes.
Assim como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, Romanos 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 2, e ele diz: e não vos conformeis com este século, Paulo falando com a sua geração, né, que não estivessem conformada com aquela prática, com os rudimentos, com as cerimônias que era trazida do judaísmo para aqueles que tinham ouvido a graça de Deus. Então, pode dizer, ó, não vos conformeis com este século, com esta era. Século era, né? A nossa era está isento daquela era de Paulo. Nós não estamos na era de Paulo. Nós não estamos na era de Jesus. Nós estamos numa era de 20 séculos depois. 20 séculos depois. E o que é que eu não devo me conformar? Com a mentira, com a falsidade, com o engano, né? Que é pronunciada nos meios de comunicação, os engodos, as falácias, as maledicências que é transmitida. Então, aqui ele pode estar dizendo, ó, não vos conformeis. Eu digo para nós hoje, não vos conformeis com as falácias, com as mentiras, mas, amado, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho é o amor de Deus, sim. Graça sem amor não é graça. Como eu já falei, meu amado, o pacto da graça, ela manifesta o amor. E como eu já disse, meu querido, o maior pacto dentro da graça não é a predestinação, não é a eleição, não é a trindade, não é o livre-arbítrio. O maior pacto dentro da graça é o amor. O amor sem fingimento, o qual Paulo fala, o qual Paulo narra, que é o vínculo da perfeição. Então, volto a dizer, o maior pacto da graça não é a predestinação, não é a eleição. O maior pacto da graça é o amor praticado entre os filhos de Deus. Eu e você devemos manifestar esta prática. Então, não te conforme, meu querido, com o que o sistema religioso está impondo às pessoas, aos filhos. Eles são hábeis em trazer as pessoas para dentro, manipular eles e fazer com que essas pessoas vivam, né, aprisionada, amedrontada com um adjetivo que é o diabo. Um ser que não existe. Né? O diabo é a minha carne. Ele não entende que o diabo é a sua carne. Ele não entende que o inimigo é a sua carne. Ele não entende que o maior inimigo de Deus é o homem mesmo, que é o opositor de Deus, que vive se opondo a Deus, que vive se opondo àquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, que é falar que ele justificou aqueles que estavam debaixo do pecado, que era a sua geração. De Adão até Cristo e a cruz, eles estavam debaixo do pecado. E Cristo foi purificá-los. Nós viemos depois da cruz, então nunca fomos transgressores, meu amado. Nem da lei, nem da graça. Nós viemos perfeito. Forte abraço, meu amado irmão Carlos Castro, aqui de Natal. Né? Forte abraço, meu querido. Esse aí, nosso irmão Velocino. Verdadeira alegria está em Cristo, no amor do Criador. Com certeza, meu amado. É isso aí mesmo. Então, como já falei, né? O maior pacto da graça, né, é o amor. Então, você observe que há uma contradição veemente do sistema e a palavra de Deus. Paulo fala que
Os filhos estão perfeitos. Paulo fala que os filhos não têm condenação, mas o sistema religioso afirma que os filhos têm condenação e que para eles saírem da condenação têm que aceitar Jesus. Não existe, meu amado, isto para nós hoje. Não existe. Então, aqui no capítulo 12, Paulo diz, transformai-vos, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, a metanoia, pela renovação da vossa mente. Ou seja, devemos deletar, limpar, né? Zerar aquilo que aprendemos no passado. Mas os filhos de Deus não conseguem desvincular aquilo que aprenderam, meu amado. Amam estar debaixo da obra. Tá? Eles amam estar debaixo da obra. Se eles não estiverem praticando a obra, para ele não é evangelho. Evangelho para ele é estar sacrificando, passando noite de acordado, dias de fome, doando todos os seus bens, se sacrificando, ralando. Para ele isto é obra de Deus. Mas Paulo diz aqui, transformar. Se eu falo dessa forma, eles não aceitam. Eles não aceitam viver o amor doado por Deus. O amor de Deus que foi doado não serve para eles, porque eles têm que praticar. Porque se é amor, tem que fazer igual a Jesus, né? Eu tenho que ir para a cruz, tenho que abrir o braço, tenho que botar coroa de espinho, né? Tem que fazer isso, meu querido. Nem é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é aquela que Jesus fez. Coroa de espinho, cruz, né? Mas aí, se eu quero fazer uns 5 pontos, como eu já falei, noite acordada, fome, né? Acreditando que isso irá mover a mão de Deus. Queridos, aquilo que Deus decretou, ninguém pode mudar. Nem a oração muda. Nós oramos, eu oro, agradecendo, mas ninguém muda o decreto de Deus por oração. Ninguém. Assim você seria poderoso. Ninguém muda o decreto de Deus. O que Deus decretou pode acontecer na minha vida, pode acontecer na tua, mas aquilo que Ele decretou não pode ser alterado, não pode ser mudado, não pode ser invalidado. E isso não me deixa, não me faz deixar de orar. Eu oro agradecendo pela família, eu oro agradecendo pelo país, eu oro agradecendo pela nação, eu oro agradecendo pelo amor dele, de eu me levantar, de estar respirando. Eu oro agradecido a ele por todos esses benefícios que ele tem me propondo, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, a renovação da mente. Eu oro agradecido. Eu oro para que Deus possa derramar sabedoria, para que Deus possa dar sabedoria à ciência. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e precisamos de sabedoria, precisamos de homens inteligentes, homens capazes, que possam vir frear, este vírus que está aí fazendo com que muitas famílias percam seus entes queridos. Eu oro a favor disso. Mas que vai mudar a intenção de Deus, não. Mas eu oro, né, para que Ele faça com que pessoas inteligentes se manifestem. Homens inteligentes nós temos nessa terra, meu querido. Temos homens inteligentíssimos, cientistas inteligentíssimos, bioquímicos inteligentíssimos, né? Infectologistas inteligentíssimos, que possam criar mecanismos que possam, né, frear o avanço da pandemia em nossa nação. Então, amados, é dessa transformação que nós precisamos entender. É dessa transformação que os nossos irmãos em Cristo precisam entender. Não é passar noite num local. Não tem... Eu me pergunto, e cadê as vigílias? Eu falo baixinho, cadê as vigílias de hoje? Nesse lugar? Não tem, porque está proibido. Só pode cultuar até 20 horas. Em determinado estado, aqui mesmo no meu estado, é até 20 horas. De segunda a sexta. E no final de semana é de 5 da manhã às 17 horas. Cadê as vigílias?
Então, meu querido, o fundamento da transformação é a palavra. A palavra move, a palavra dá entendimento, a palavra dá sabedoria. E é isso que nós temos que desenvolver. Ora, nós crentes deveríamos sermos os maiores cientistas. Com certeza, deveria existir maiores cientistas dentro do segmento de filhos de Deus, que leia a palavra. Você veja que o Velho Testamento, meu amado, nada mais é, nada menos é, do que um meio profilático de Deus de prevenir os seus filhos das bactérias, dos vírus, dos fungos, porque não tinha uma ciência que temos hoje. Então, Deus usa o Velho Testamento, o Pentateuco, as leis ali para beneficiar aquele povo. Para beneficiar aquele povo. Então, a lei, ela tinha essa finalidade. Que eu gostaria que aquela lei de finalidade, de saúde, existisse no cotidiano de hoje. Se nós olharmos, meu amado, os ensinamentos de Deus transmitidos no Antigo Pacto acerca da saúde, observe que é métodos profiláticos de Deus prevenir as pessoas de morrerem. Sim, mas não se faz isso hoje. Tá? Não se faz. Então, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não há condenação, meu amado, para os filhos de Deus. Não há nenhuma condenação. Amados, queridos, a Bíblia é clara quando diz que o sacrifício de Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estavam debaixo do pecado. Nós nunca estivemos debaixo do pecado. Eu vou reiterar isso várias vezes, né? Porque nós nunca estivemos debaixo do pecado, mas o sacrifício de Jesus aperfeiçoou aqueles que estavam debaixo do pecado, como está escrito em olha aqui, Hebreus capítulo 12, capítulo 10, Hebreus 10, versículo 12. Ele diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quer dizer que ele ofereceu uma única vez. Ele não vai oferecer mais vezes, meu amado. Não haverá mais sacrifício para pecado de pessoas. Ele ofereceu uma única vez e o seu sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que estavam debaixo do pecado. Ou seja, aquela geração, a geração de Adão até a cruz, foram aperfeiçoadas com o sacrifício de Jesus. No versículo 14, ele diz, porque com a única oferta aperfeiçoou. Vai aperfeiçoar? Como muitos ensinam? Não. A carne não se aperfeiçoa. Muitos querem aperfeiçoar a carne através de suas obras, através de seus sacrifícios. Não conseguirá, meu irmão. Não conseguirá. Porque nós vivemos a história de espancamento, esposa espancando filho, esposa espancando a esposa, que nós vemos a história de separação. Tá? Por que não aperfeiçoa a carne? Não aperfeiçoa, as obras não aperfeiçoam, porque com a única oferta aperfeiçoou a tua mente, o teu entendimento. Então, quando a tua mente é aperfeiçoada, quando a tua mente é iluminada, quando a tua mente é capacitada, olha, o desejo da carne tu consegue refrear, o impulso da carne tu consegue dominar. Você entende isso? Você está entendendo? Quando a tua mente é aperfeiçoada, não é a carne, é a tua mente que tem que ser aperfeiçoada, meu amado. Tem que ter equilíbrio na mente. Eu disse, aperfeiçoou para sempre, quanto estão sendo santificados na geração de Jesus. Então, querido, o sacrifício de Jesus
aperfeiçoou para sempre aqueles que estavam debaixo de condenação. Observe que Paulo, em Colossenses, estamos chegando já ao finalzinho, Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele diz: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual juntamente, igualmente, foste ressuscitado mediante a fé. Então, quer dizer que aqueles que tinham fé em Jesus, na sua morte, foram ressuscitados. Né? Foram ressuscitados. Ele diz: no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quer dizer que Paulo está informando aos Colossenses, mais uma vez, que o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição perdoou todos os seus pecados. Mas há quem conteste, meu amado, o que a Bíblia fala. Né? Há quem conteste essa veracidade da palavra de Deus, onde diz que nós, filhos, estamos aperfeiçoados, justificados para sempre, meu amado. E eu quero finalizar nessa noite mostrando o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. O que Jesus fez com os que estavam debaixo do pecado. Romanos 6, versículo 7. Romanos 6, versículo 7. Ele diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então quer dizer que aqueles que morreram, né, crendo no seu chamamento, estavam justificados. Não iam ser justificados, estava justificado. Porque, meu amado, leia do versículo 2. De modo nenhum, como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Como vivemos no pecado? Como vocês vão viver no pecado se para ele vocês morreram? Se vocês são perfeitos, se vocês são justos. Isso não quer dizer que não teremos manifestação da carne, como Paulo falou lá em Gálatas, as obras da carne. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, ora, eles foram batizados, eles receberam o selo, eles receberam a marca, e por isso, meu amado, que viviam, né, crendo por até o fim, por isso que escaparam da condenação lá de Jerusalém, né, daquela catástrofe que houve lá em Jerusalém, do massacre provocado pelo general Tito, né? Aqueles que receberam essa marca, esse selo, eles salvaram-se. Foi batizado em Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado diante dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Aqui tem, meu amado, efeito em nossa vida, andar em novidade de vida. O sacrifício de Jesus removeu pecados da sua geração, o pecado desde Adão até a cruz, né? Transformou aquele povo. Paulo está informando que eles foram libertos do pecado para andar em novidade de vida. E aqui está o benefício para nossas vidas. Andar em novidade de vida. Andar como um bom pai, como uma boa esposa, como uma boa mãe, como um bom funcionário, como um bom
patrão, empresário, político, tá? Andar em novidade de vida. É esse sentimento que temos que ter hoje, meu amado. Amar o próximo, exercer o amor, exercer a caridade, exercer a bondade, exercer a justiça, exercer o perdão, exercer a longanimidade. É andar em novidade de vida. Porque a nossa consciência foi transformada, meu amado. A nossa consciência foi purificada, foi limpa das mais obras que fomos ensinados. Então, andar em boas, como Paulo disse aqui, andar em novidade de vida. Não é andar como andam nossos irmãos aí, atrelado, apego às obras da carne. Não. Isso não faz, meu amado, viver a paz de Deus. Fazem viver amedrontado, angustiado, perturbado, né? Porque se não terminarem a sua vida, poderão ir para o inferno. Querido, viva em novidade de vida. Expresse essa novidade de vida. Não questione, meu amado. Ora, porque há quem conteste a perfeição do Espírito. E nós não fomos chamados para contestar. Nós não fomos iluminados, meu amado, digo, para contestar, mas para vivermos em novidade de vida. Amando o próximo, assim como ele nos amou. Assim como ele nos amou, amemos ao próximo, uns aos outros. A você, a melhor noite. Se Deus permita, estarei novamente falando desse amor maravilhoso de Deus para conosco. Melhor noite, filhos amados do Pai. Tenha um final de semana de excelência, de majestade, de alegria, de felicidade, de abundância do Deus eterno. Cuide-se. Use os meios profiláticos que está sendo aí proclamado pelos infectologistas de nossa nação. Se cuide, meu querido, e a excelência do amor de Deus repouse, manifeste na tua vida. Ande em novidade de vida, amados filhos de Deus. Melhor noite!